Se você ficar mexendo muito na situação, a gente vai ter problema, tá? Porque aí a gente não vai conseguir dar aula dessa maneira. Bom? Então, por favor, aqui não é um local para você brincar, tá? Não faça isso aqui, não, porque é complicado a gente, além de disponibilizar a aula, né, a gente está com essa instrumental aí do Google Meet, nossa internet está sobrecarregada, todo mundo está utilizando, então nem sempre o sinal é legal, e acaba tendo os problemas naturais de uma comunicação de aula assim. Então, se você ficar brincando, tirando o meu som, tirando aí, tentando tumultuar a aula, nós vamos ter problema, tá? Eu vou identificar e depois a gente vai conversar com o aluno aí, e isso vai ter uma consequência para você também. Então, por favor, eu não estou aqui brincando com vocês, né? A gente está aqui para tentar continuar os nossos encontros, tá bom? Então, por favor, né, se você não está afim de assistir, assiste a aula gravada, né, na hora que você bem entender. Se é adulto, você tem essa possibilidade aí. Tá legal? Então não vamos sacanear não quem está aqui para assistir a aula. Bom, dando continuidade aqui então à nossa conversa, a gente vai começar a falar sobre um novo tema. Só para a gente relembrar, nós estávamos falando com vocês aí nas nossas aulas, nós estávamos falando sobre culpabilidade. Lembra disso? Culpabilidade. Inclusive, foi um objeto de prova da nossa provinha lá, do nosso trabalho, né? Que nós utilizamos aí para objeto de prova dos nossos encontros de janeiro, de fevereiro e março. Então, lembra que a culpabilidade, qual que é a importância da culpabilidade? Primeiro, que a culpabilidade faz parte daquela definição tripartite de crime. Fato típico, ilícito, e para alguns autores também existe a necessidade da culpabilidade. Fato típico, ilícito e culpado. Então, para que o crime aconteça, para que caracterize um ilícito penal, para que aconteça um delito no mundo penal, alguns autores defendem a ideia que é necessário que exista conduta, nexo, resultado, tipicidade, portanto, o fato é típico, não existindo as excludentes de ilicitude do artigo 23, e também para aqueles que admitem as excludentes supralegais, não existindo as excludentes de ilicitude, nós temos um fato típico e ilícito. E aí, também para aquela corrente de pensadores que nós nos filiamos, também é necessário a ideia da culpabilidade. Então, para que o sujeito, para que a conduta do sujeito, para que o fato praticado pelo sujeito seja culpável, seja reprovável no mundo do direito penal, primeiro é necessário que ele tenha capacidade, que ele seja imputável. Lembra? A imputabilidade penal. A imputabilidade penal, a capacidade penal, exige idade, 18 anos, e sanidade mental. O nosso critério é o biopsicológico. Nós estudamos aí as causas que excluem a capacidade do agente, né? A embriaguez completa, involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior. Nós também avaliamos aí a questão da dependência química, né? E também, vamos lá, moçada, desliga o som aí, senão vai dar microfonia, vai dar problema aqui no nosso vídeo. Clica no seu som aí. Moçada, alguém está com o som aberto aí, a gente não consegue dar aula. Clica no som aí. Bom, então, imputabilidade. As causas que excluem a imputabilidade, então, essa embriaguez que eu acabei de falar, eventualmente a doença mental, né, que de uma certa maneira compromete também a imputabilidade penal. E nós temos, portanto, aí, para aqueles que possuem menos de 18 anos, né, aqueles que possuem menos de 18 anos, estão sujeitos lá ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Para aqueles que possuem uma patologia mental, o Código Penal lá classifica essas pessoas de inimputável ou incapazes, né? Inimputável ou, eventualmente, inimputável ou semi-imputável. Para o inimputável que apresenta uma doença mental, nós temos lá as medidas de segurança, de internação e de acompanhamento médico, né? Para o semi-imputável, aquele que não é incapaz, mas também não é plenamente capaz, nós temos a alternativa ao juiz de reduzir a pena ou aplicar a medida de segurança, já que o nosso critério aqui é o duplo binário, né?
Na verdade, é o sistema vicariante, né? Onde o juiz não pode aplicar ao mesmo tempo pena e medida de segurança. Ou é pena ou é medida de segurança. E aí nós estudamos o artigo 128, o artigo 28 do Código Penal, que a emoção e a paixão não afastam a responsabilização penal, né? Eventualmente lá as consequências que a violenta emoção pode ter no delito do artigo 121, né? Do homicídio privilegiado, atenuante de pena também, eventualmente, né? Então a gente trabalhou no mês de fevereiro sobre a imputabilidade penal, a capacidade penal, coisa que vocês também já viram da professora Maria Angélica. Logo em seguida, a gente trabalhou também com potencial consciência, com a potencial consciência da ilicitude, né? E dentro dessa potencial consciência da ilicitude, existe uma razoabilidade. Se o sujeito tem 18 anos e não tem uma deficiência mental, ele consegue entender o caráter ilícito do fato e, portanto, ele tem potencial, existe uma potencial consciência daquela ilicitude do crime, né? Nesse sentido, portanto, a gente ainda estudou um erro de proibição aqui, dentro do contexto da potencial consciência da ilicitude. E, por último, né, a exigibilidade da conduta diversa, onde nós estudamos aí a coação moral irresistível, a obediência hierárquica, onde nós trabalhamos também essas situações que podem afastar a ideia da culpabilidade. Bom, eu também disse nas nossas aulas aí um pouquinho sobre a co-culpabilidade, que é aquela ideia onde se questiona se a sociedade colabora para que o sujeito seja levado à atividade criminosa. Se existe aí a falta de políticas públicas, educação, saúde, né? Esperança, que eventualmente a corrupção afasta de uma certa maneira, e de uma certa maneira coloca um grande número de brasileiros na criminalidade, se o Estado teria culpabilidade, concorreria para que o sujeito se transforme em um criminoso. Eu falei que essa ideia não é plenamente aceita com tranquilidade no mundo penal, mas eventualmente, né, segundo o artigo 66 do Código Penal, pode, em determinadas situações, levar aí ao que nós chamamos de atenuação da pena, né? Atenuante nominada do artigo 66 do seu Código Penal. Bom, era isso que nós conversamos de maneira razoável aí, dentro dos primeiros encontros que nós tivemos, antes das nossas aulas serem paralisadas com a pandemia, com o Covid-19. Hoje nós vamos começar a trabalhar um outro tema extremamente interessante. Mas para eu começar a falar desse tema, né, para a gente começar a conversar sobre esse tema, eu preciso aí conversar um pouquinho com vocês sobre o chamado concurso de pessoas. Já ouviram falar disso, né? Concurso de pessoas. Onde que nós temos aí o concurso de pessoas? Está lá no começo, lá no artigo 29 do seu Código Penal. Estão vendo aí o material que eu estou deixando, que eu vou deixar para vocês? Já deixei um material do professor Guilherme Souza Nutti. Vou deixar mais um material aí, loguinho aí com vocês. Então, aí no artigo 29 do seu Código Penal, começa essa ideia do chamado concurso de pessoas. Tá? E lá fala assim, ó, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a estes combinadas na medida da sua culpabilidade. O que significa isso, Cláudio? Coautoria, participação. Então, aqui nós vamos estudar as questões do direito penal, as questões aplicadas pelo direito penal, naquela situação onde o crime é praticado por mais de uma pessoa? Quando o crime é praticado por mais de um agente, quando o crime é praticado por mais de um autor, né? Nós temos, então, as chamadas coautorias na prática criminosa ou, no nosso contexto também, é possível admitir o que nós chamamos de participação dentro de um delito. Ou seja, pode acontecer, então, que o crime aconteça, né, que o crime venha a acontecer em razão da chamada participação.
da ideia também da coautoria e da ideia da participação. Bom, antes de mais nada, antes de eu mostrar para vocês aí depois um pouquinho desse material que a gente está montando, vamos tentar ilustrar a nossa aula, vamos tentar mostrar aí na nossa aula, através de exemplos, né? Através de exemplos, o que seria aí o concurso de pessoas. Seria o mesmo de concurso de agentes? Sim. O Arevalo é a mesma coisa de concurso de agentes. Concurso de agentes, codelinquência, né? A ideia da coautoria, né? Tudo isso está dentro do artigo 29 e seguintes aí do Código Penal, que é o tema que nós vamos estudar agora no mês de abril, que se chama concurso de pessoas. Bom, vamos tentar então, através de exemplos do nosso dia a dia, da nossa vida real, tentar contextualizar então quando que essa situação aconteceria. Bom, obrigatoriamente tem que existir a coautoria? Não, não é, Neymar, obrigatório, tá? Ela pode acontecer, em alguns crimes ela é obrigatória, tá? Por exemplo, uma quadrilha, né? Necessariamente a quadrilha só existe se tiver mais de uma pessoa, né? Associação ao tráfico, tem que ter pelo menos 2 pessoas, né? Então, alguns crimes, os chamados crimes de concurso necessário, exigem mais de uma pessoa. Mas a maioria dos crimes do Código Penal podem ser praticados só por uma pessoa. É o chamado crimes de concurso eventual. Então, a maioria dos delitos descritos no Código Penal brasileiro e na legislação especial, ela não exige mais de um autor. Esse crime, às vezes, na maioria das vezes, pode ser praticado só por uma pessoa. Joia? Bom, então, vamos tentar dar alguns exemplos daí da vida real. O furto, moçada. Furto, artigo 155. Necessariamente exige mais de um autor? Ou pode ser praticado por um autor apenas? O que vocês acham? O furto, uma só, né, Claudinei? Sem dúvida nenhuma. Um autor apenas pode cometer o delito de furto. Mas pode acontecer que esse furto seja praticado por mais de um autor? Inclusive, isso vai ter repercussão no enquadramento do tipo penal e na gravidade da pena. Então, vamos tentar dar um exemplo do caso do furto? Lembra daquele furto que aconteceu na agência do Banco do Brasil, lá do Nordeste? Onde nós temos aí o maior furto, a maior quantia de dinheiro furtada na história do direito brasileiro, onde aquele pessoal cavou um túnel, lembra disso? O pessoal cavou um túnel, entrou na agência do Banco do Brasil e de lá eles conseguiram retirar, em Fortaleza, isso mesmo, Claudinei, conseguiram retirar uma quantia significativa de dinheiro. Lembra dessa história? Bom, então, partindo dessa história, para a gente poder... eu não sei se foi feito pelo PCC, Vanessa, não sei. Eu sei que eu tenho certeza que esse furto foi praticado em Fortaleza por mais de uma pessoa. Tenho certeza disso. Como você tem certeza? Provavelmente nós tivemos um grupo que cavou. A pessoa não conseguia cavar sozinha. Então, também aí deve ter alguém que idealizou esse furto, que sabia, inclusive, com informações privilegiadas, que naquele dia, naquele horário, naquela semana, teria uma quantia extremamente alta de dinheiro lá na agência do Banco do Brasil, lá em Fortaleza. Então, é possível, né? Eu estou chutando aqui, eu não conheço esse processo a fundo, não conheço o inquérito, mas eu estou presumindo que existia alguém do próprio banco que, na linguagem da criminalidade, deu a fita. Já ouviram falar nisso? O sujeito deu a fita, né? Montando um esquema e estudando todo o ato. É isso aí, Rosângela. Provavelmente, alguém lá de dentro do banco deu a fita. Alguém lá do banco montou todo um esquema criminoso. Inclusive, acertando com as pessoas que iriam cavar o túnel, as pessoas que entrariam no banco para levar a quantia e, sem dúvida nenhuma, nós teríamos motoristas para carregar essa vultosa quantia de dinheiro que foi furtada lá em Fortaleza do Banco do Brasil.
Percebe que nesse delito de furto, que pode ser praticado por uma pessoa apenas, nesse contexto, nós tivemos possivelmente, várias pessoas envolvidas, vários autores, ou melhor dizendo, segundo o assunto que nós estamos conversando aqui na aula, nós tivemos concurso de agentes, concurso de pessoas praticando o delito lá do artigo 155 do Código Penal. E um dos questionamentos é, como é que o Estado, como é que o direito penal trata isso? Isso mesmo, né? Ô Neymar, show de bola aí, né? A pessoa do banco que ajudou a receber, vai receber a mesma pena que os demais, né? Depende, meu querido, depende. Por que depende? Porque, eventualmente, a pessoa do banco, por ser servidora pública, para fins penais, pode ser que ela receba uma pena superior. Pode ser que o juiz entenda que esse colaborador dentro do banco merece uma repressão, uma reprimenda, uma pena maior do que os demais integrantes. Pode ser que aconteça isso. Cláudio, mas ele não botou a mão na massa, ele não foi ele que cavou, pegou o dinheiro. Ele só foi um cúmplice. Ele só montou o esquema, mas mesmo assim, ele vai ser responsabilizado? Sim, né? Inclusive tem uma decisão do Supremo, e isso, Claudinei, show de bola, tem uma decisão do Supremo aí, que é emblemática, aí nos últimos tempos, né? Nós temos a teoria do domínio do fato, é isso mesmo, Claudinei. Essa teoria do domínio do fato autoriza que esse mentor intelectual venha a receber uma pena mais severa, até do que aqueles que eventualmente executaram o verbo subtrair do tipo penal. Nós admitimos essa questão, né? Nós podemos admitir, tem até um julgado, acho que é o julgado 470 do Supremo, acho que é esse, eu não sei se é da Lava Jato, eu não me lembro qual que é o caso emblemático, mas é um caso que envolve o partido político e os escândalos que nós tivemos aí nos últimos tempos, onde o mentor, né, do crime recebeu uma penalidade maior do que aqueles que eventualmente executaram a prática delituosa, né? É o decidido lá, na verdade é o julgado 470 do STF. Bom, essa é a ideia mesmo. Então, não necessariamente, Neymar, o sujeito vai pegar a pena igual. É possível que eles tenham penas diferentes. Às vezes o sujeito é reincidente, né? Vamos tentar dar outro exemplo para a gente ilustrar a nossa aula. Recentemente nós não tivemos um homicídio praticado pela filha com uma companheira e mais outros criminosos que vieram a matar o pai, a mãe e o irmão. Então, onde foi esse caso mesmo? Foi aqui em São Paulo. Alguém lembra? Aí foi aqui. Onde que foi? Diadema? Não. Onde que foi esse caso? Esse triste caso da história criminal brasileira, né? Que a filha e a sua companheira vieram a matar o pai, a mãe e o irmão. E elas tiveram um auxílio na execução do crime de 2 ou 3 outros criminosos. Nesse caso, também tem concurso de pessoas no homicídio? Sem dúvida nenhuma. É a mesma ideia lá da Suzane Richthofen. Qual que é o caso mesmo, Claudinei? Como é que chama esse caso? Onde que aconteceu? Procura aí para mim no teu celular, que agora, se eu parar aqui, eu perco o fio da meada. Mas é um caso emblemático também, da mesma maneira que o caso lá da Suzane Richthofen, né? A Suzane Richthofen e os irmãos Cravinhos, eles não praticaram um homicídio matando o pai e a mãe da Suzane? Nesse caso aqui também nós temos um homicídio, que é um crime que pode ser praticado por uma pessoa, São Bernardo do Campo, Camilo, é isso mesmo. É um crime que pode ser praticado o homicídio por uma pessoa ou por mais de uma pessoa. Então, eventualmente, nesse caso, a Suzane Richthofen pegou uma pena, me parece que superior à pena dos 2 outros irmãos Cravinhos, né? Em razão dela ter montado, em razão do pai e da mãe, né? Matar ascendente gera um agravante da pena e gera uma resposta do Estado criminal também diferenciada. É um exemplo de situação que possivelmente vai ser aplicado nesse caso de São Bernardo do Campo, que a mãe, que a filha, certamente poderá pegar uma pena maior. Já vou passar, Neymar, aguenta um minutinho aí,
que lá no material que eu deixei no Moodle já tem uma definição, mas já vou passar para você aí a definição. Eu só estou falando de exemplos para tentar chamar a sua atenção para você entender em quais situações nós teremos a aplicabilidade do concurso de pessoas do artigo 29. Uma outra coisa, um outro caso importante e emblemático, lembra daquele caso da Dorothy Stang, né, lá no Pará, que é aquela religiosa lá no Pará, que discutia a questão de reforma agrária e etc. Os donos, os fazendeiros lá da região, contrataram matadores de aluguel para executar essa freira. Né? Lembra disso, dessa religiosa? E aí, como é que fica a pena desse pessoal? Quem contratou, que foram os fazendeiros, e não executaram a conduta matar alguém, não foram eles que mataram, mas sim os matadores de aluguel. Como é que fica a pena desses casos? Existe concurso de pessoas? Não existe concurso de pessoas? Aqueles que executaram o verbo matar alguém terão a pena maior ou menor daqueles que contrataram, os fazendeiros que contrataram a prática desse homicídio? Inclusive, a doutrina chama isso de homicídio mercenário, né? Homicídio mercenário. Você vai ver que existe aí a coautoria entre o fazendeiro e o executor do homicídio. E no contexto, poderia muito bem, é lógico que esse caso é julgado pelo júri, né? Homicídio doloso, né? Crime doloso contra a vida é julgado por um júri popular. Quem decide a culpabilidade do agente, a responsabilização penal, não é o juiz, mas sim um corpo de jurados, e o juiz faz a dosagem da pena, eventualmente aí poderia, em tese, ocorrer penas diferenciadas. Então, esses exemplos que eu passei para vocês, né, no caso de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista, aí, da filha e da companheira e mais rapazes que mataram a família, no caso da Suzane Richthofen, no furto do Banco do Brasil em Fortaleza, né? Agora, no caso da religiosa Dorothy Stang, nessas situações todas, nós temos a aplicação do artigo 29 do Código Penal. Bom, e qual seria uma definição aí, portanto, uma definição normativa para os casos aí, para o assunto que nós estamos tratando? Então, uma definição aí é o seguinte: então, o concurso de agentes trata-se de uma cooperação desenvolvida por várias pessoas para o cometimento de uma infração penal. Chama-se ainda, em sentido lato, coautoria, participação, concurso de delinquentes, concurso de agentes e até cumplicidade. Essa definição que eu acabei de dar aqui para os senhores, ela está lá na obra do professor Guilherme de Souza Nutti, em Direito Penal, e eu disponibilizei para vocês também lá no Moodle da FEMA, você vai encontrar essa definição. Então não precisa copiar, que você já tem esse material lá em forma de resumo, lá no canal Moodle da FEMA, da plataforma Moodle, para você olhar. Cláudio, mas para ocorrer esse concurso, nós temos então alguns requisitos? Temos. Nós temos alguns requisitos. Vamos tentar visualizar então esses requisitos para a gente poder entender aí? Então, o primeiro requisito para que a gente possa ter um concurso de pessoas é o que nós chamamos de pluralidade de agentes, né? Pluralidade de agentes. Então, eu tenho que ter mais de um agente praticando o crime. Todos os que praticam o crime têm que ter uma conduta relevante, né? Tem que ter algo relevante, tem que participar de forma relevante na execução do crime. Ou praticando o verbo, segundo fala o professor saudoso Damásio Evangelista de Jesus, que morreu esse ano aí, umas semanas atrás, meu professor Damásio Evangelista de Jesus, lá no cursinho preparatório, dizia que é necessário aí o concurso relevante das pessoas que integram todas as condutas, devem ser no sentido de praticar o verbo do tipo penal.
Uma outra perda significativa para a história do direito penal recente é o falecimento do meu professor também, Luiz Flávio Gomes, onde fui aluno dele lá nos cursinhos preparatórios, também do saudoso Damásio Evangelista de Jesus. Então, quem pratica o verbo seria coautor. Aquele que não pratica o verbo, né? Verbo que eu estou dizendo assim, você já percebeu que todo tipo penal tem verbo? Matar, subtrair, apropriar, né? Todo tipo penal tem verbos, né? Lá, por exemplo, no tráfico de drogas, tem mais de 15 verbos lá, né? Então, todo tipo penal tem um verbo. Então, para o direito penal, para o professor Damásio, aquele que pratica o verbo, ele é autor ou coautor. Aquele que, sem praticar o verbo, auxilia, induz ou instiga, que é a chamada participação, ele também pratica o crime sem necessariamente praticar o verbo do tipo penal. Essa questão do vínculo subjetivo, né, da adesão de condutas, ela é bastante discutível no campo penal, né, mas eventualmente também há necessidade de ocorrência aí do vínculo, né? Não tem como eu praticar um crime com você se você não topar, né? Ou seja, para que a gente venha a praticar um crime em coautoria, eu preciso que você aceite. Eu preciso, na linguagem do Ministério Público, da chamada adesão de vontades, né? Eu quero praticar o crime com você. Você topa? Topa praticar um delito? Topo. Então, nós vamos nos organizar para executar esse crime. Esse vínculo subjetivo, essa unidade de desígnios, né? Esse vínculo subjetivo também, para a maioria da doutrina, faz parte aí dos requisitos. Alguns discutem essa questão. E aí, nós temos a teoria monista, a teoria unitária do Código Penal, que é unidade de infração penal para todos, né? Todos aqueles que praticam o crime responderão por aquele delito, né? É o que fala o artigo 29. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade, né? Na medida da sua culpabilidade. Lógico que nós temos exceções a essa ideia de unidade de infração penal para todos. Existem algumas exceções pluralistas no nosso sistema, que o próprio professor Nutti, desembargador Nutti, coloca aí na sua obra, né, no seu resumo que eu deixei para vocês lá, mas essas exceções nós discutiremos ela nas próximas aulas. Então, nós temos aí a teoria monista, né? Teoria unitária, que é aquela que determina, né, que havendo pluralidade de agentes, né, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte da infração penal cometem idêntico crime. É a chamada teoria adotada pelo nosso Código Penal, portanto, é a teoria unitária, é a teoria monista, segundo os ensinamentos do professor Guilherme de Souza Monte. É bom dizer para você que nesse contexto aqui, né, nesse material que nós estamos deixando, né, esse livro, Natasha, tem na biblioteca digital, querido, tem lá. Eu deixei para vocês já o material também lá no Moodle. O material, ó, está lá no Moodle, tá? Está lá no Moodle, um resuminho que eu deixei para vocês lá na sua aula, né? Você pode consultar lá. Tem na biblioteca digital também, na biblioteca virtual. Adesão de vontades, Rosângela. É aderir a um criminoso que vai praticar o crime com o outro, ele tem que aderir à vontade do outro. Se nós dois vamos, eu e você, Rosângela, vamos cometer um roubo, né, vamos roubar um banco, você tem que concordar comigo, para que tenha o que nós chamamos de adesão de vontades. Essa teoria mista é o segundo requisito que eu não entendi, Neymar. Não é que é uma teoria mista, é a teoria unitária, tá? A teoria unitária
estabelece que todos aqueles que cometem o crime respondem por ele, tá bom? Está no artigo 29, né? É o que o Código Penal estabelece. Adesão de vontades, precisa manifestar sua vontade ou interesse em participar do crime? Isso mesmo, Renata, essa é a ideia, né? Alguns discutem esse requisito, mas a ideia é essa mesmo. Material aumenta o tamanho da página no Word indo no canto. Tá, eu vou aumentar, mas o Arevalo, esse material que a gente deixou para vocês, necessariamente aqui, ele não está ainda, ele não está terminado, e esse resumo tem lá no Moodle. Então lá dá para você verificar o que eu estou falando aqui também. É só para a gente poder mostrar algumas coisas aí, tá? Eu vou aumentar, na próxima aula a gente aumenta aí. Pelo próprio celular, se você fazer igual, você cria foto na galeria, tá, joia? Mas a gente vai trazendo aí para vocês. Então, eu só mostrei essa situação, só mostrei esse resumo aí para você ter uma noção, né, dos requisitos, né? Então, pluralidade de agentes, né? Identidade de crimes, vínculo subjetivo, adesão de vontades, né? Tudo isso são requisitos para que o crime, para que exista o que nós chamamos de concurso de pessoas. Essa é a ideia. E a teoria adotada pelo nosso Código Penal é a teoria unitária, a teoria monista, que a gente vai falando nas próximas aulas, e também dentro desse contexto, né, para tentar responsabilizar muitas vezes aquele agente que apenas é o mentor do crime, né? O Supremo recentemente adotou a teoria do domínio do fato, né, que é uma teoria que foi elaborada lá na doutrina alemã, que nem lá é utilizada, mas aqui ela foi utilizada para abarcar, para compreender a responsabilidade penal daqueles que pensam e idealizam a prática do crime, muitas vezes construindo toda a estrutura da prática delituosa e se esconde através daqueles autores imediatos, né? O professor Lúcio, Guilherme de Souza Lúcio, se você for ler lá o material que eu deixei para vocês, ele não concorda muito com essa aplicação da teoria do domínio do fato, mas infelizmente nós temos aí, acho que no julgado 470, no julgado 470, nós temos essa aplicação da teoria do domínio do fato dentro aí, salvo o melhor juízo da Lava Jato, tá bom? Bom, Cláudio, e deixa eu ver mais uma questão. Qual é a diferença, para a gente quase finalizar a aula de hoje, para eu deixar vocês perguntarem, né? Já que é o nosso primeiro ponto, qual que é a diferença entre o coautor e o partícipe? Tem diferença? Doutrinariamente tem, tá? Apesar da nossa legislação penal não trazer essa diferença, doutrinariamente existe, e o próprio professor Guilherme de Souza Lúcio fala que essa diferenciação é relevante, é importante. Até porque o Código Penal, se você for olhar aí no artigo 29, você vai ver que existe a chamada participação de menor importância. Então, para o professor Guilherme de Souza Lúcio, há uma divisão sim no Código Penal. Há uma previsão sim no Código Penal falando do partícipe e eventualmente do coautor. Aonde que isso pode gerar aplicação no mundo real? Lá na decisão do juiz. Pode ser que o juiz, muitas vezes, avaliando a participação de menor importância, ele pode diminuir a pena para um dos colaboradores da prática criminosa, né? Ou, eventualmente, classificar o crime para esse partícipe de maneira distinta, né? Então, nós temos, sim, uma diferença entre o coautor e o partícipe, defendida, inclusive, essa ideia é defendida no material que eu disponibilizei para vocês, por esse grande doutrinador, que é o professor desembargador Guilherme de Souza Lúcio, no material que a gente disponibilizou lá para você. Então, autor ou coautor é aquele que está praticando o verbo, né? Como eu acabei de dizer para você. Então, ele está subtraindo, ele está matando. Já o partícipe é aquele que tem uma participação moral, muitas vezes, né? Ou uma participação material. Ou ele está auxiliando, ou ele está induzindo, ou ele está instigando.
E é lógico, né, que aqui vai gerar um monte de problemas a ideia da participação. Quer ver um problema no campo da ideia da coautoria e da participação? Quando, por exemplo, um traficante utiliza um menor de idade para realizar atividade de tráfico. Como é que fica essa situação? Existe associação e, portanto, é um crime independente, ou o menor que não está sujeito à lei penal, não dá para dizer que há coautoria ou participação. Vai perceber que a doutrina e a jurisprudência se estabelece um posicionamento de aquele que utiliza inimputável para a prática do crime, caracteriza sim coautoria, caracteriza sim eventualmente a participação e há, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência majoritária, a prática de um delito independente, que é a associação ao tráfico. Bom, para finalizar o nosso primeiro encontro de hoje, e para deixar vocês perguntarem, é importante também mencionar que a coautoria, os crimes que são praticados por mais de um agente, recebe também um tratamento diferente no campo da dosimetria da pena. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que agrava a pena, existe um agravante lá do artigo 62 do seu Código Penal, quando o crime é praticado por mais de uma pessoa, o que é razoável, né? É uma resposta do direito penal para aquele que vai se valer da colaboração de outro criminoso para praticar o delito. Ou vai agravar a pena, ou ela vai ter um tratamento diferenciado, né? Porque nós temos que lembrar que nós temos legislações, né, que trabalham, por exemplo, com a organização criminosa, que é uma prática independente, né, um crime independente, né, que exige, sem dúvida nenhuma, os requisitos da organização criminosa, mas tem como elementar, tem como elemento caracterizador do crime a necessária participação e coautoria de vários integrantes. Não tem como ter organização criminosa com uma só pessoa. Então, nesse sentido, o direito penal também dá uma resposta diferente para crimes que são praticados por mais de um autor. Ou agrava a pena, ou eventualmente dá um novo enquadramento para aquele tipo penal. É isso mesmo, Claudinei, teoria dualista, né? Os coautores e o partícipe. Tá joia? Bom, essa era a primeira mensagem que eu tenho que dar para vocês hoje, né? Na aula da semana que vem a gente continua falando sobre concurso de pessoas. Eu vou deixando aí material para você fazer uma leitura. Hoje, excepcionalmente, não teve exercícios, mas todas as aulas nós teremos aí alguns exercícios para que vocês venham a fazer, para a gente poder discutir aqui em sala de aula. Para a gente concluir também, na próxima semana, na quinta-feira, às 10 horas da semana que vem, eu também vou falar um pouquinho sobre a nossa prova, né? Sobre o nosso trabalho a nossa prova em forma de trabalho, que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma Moodle e que vocês já entregaram para mim. Tudo bem? Moçada, dúvidas, né? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, né? Eu te agradeço aí, viu, Arevalo? Agradeço a Luísa também, no sentido de me orientar na parte tecnológica aí. Eu confesso para vocês que eu não sou muito professor tecnológico, né? Sou um professor ainda com dificuldade e muita deficiência nessa parte tecnológica e, portanto, meus queridos, vocês têm a liberdade plena para me auxiliar para que as nossas aulas venham a ficar melhor. Na próxima aula, Arevalo, eu vou trazer aí o fone de ouvido para a gente ter menos chiado, né? Para que o nosso cooler não atrapalhe tanto a nossa aula aí nos nossos encontros. Talvez na próxima aula também a gente tenha aí o notebook, aí o notebook tem menos chiado. Dúvidas, questões, solicitações, críticas, oração, né? É um momento que nós estamos precisando muito de oração. Espero que vocês fiquem bem, né? Que a saúde nossa, que é o nosso bem maior, esteja nas mãos de Deus aí, que a gente não fique doente, né?
os nossos familiares também, que Deus nos proteja, né? Não só nós, como todo o planeta aí, né? Que a gente possa logo, logo retornar os nossos encontros aí pessoais, né? Algo que a gente às vezes não valoriza, mas é algo muito importante e que a gente talvez agora a gente venha valorizar mais. Deixa eu dar uma olhada aí. Eu tenho uma dúvida. Fala, Vanessa, no caso de empregada doméstica que deixa o portão, na porta, portão destrancados, ao sair para facilitar que o outro possa adentrar e roubar, qual seria o enquadramento dela no crime? Essa é uma questão, inclusive, de concurso, né? É uma questão doutrinária, né? Eventualmente, se ela aderir à conduta, ela tiver em adesão de vontades com aquele que pratica o furto, ela vai responder, sem dúvida nenhuma, pelo delito praticado. Agora, olha que interessante, Vanessa. O problema, querida, é se ela deixou culposamente a porta aberta. Porque se ela praticou isso em adesão de vontades com o bandido, ela combinou com o bandido, ó, tal hora eu vou sair da casa, vou deixar a porta aberta, você entra e pratica o furto. Aí a gente aplica o artigo 29, a pena unitária. Ela vai responder junto com o bandido que furtou. Agora, o problema não é isso quando ela está em adesão. O problema é quando ela deixa a porta aberta de maneira culposa. Como é que nós vamos responsabilizar ela no campo penal? Já que o furto só admite a modalidade dolosa. E, portanto, nesse caso, criminalmente, Vanessa, quando a empregada doméstica deixa a porta aberta e ela pratica esse descuido, criminalmente não há responsabilidade. O que poderia, no campo penal, o que poderia acontecer é na área trabalhista uma demissão por justa causa, né? Ou eventualmente uma tentativa de buscar uma reparação do dano no direito civil. Agora, no campo penal não tem furto culposo. Tem que ter lá o elemento subjetivo, que é o dolo, né? Então, nesse contexto aí, essa é a resposta. E que se você vê um crime acontecendo e não fizer nada para impedi-lo, eu estaria concorrendo com o crime? Aqui, meu querido, a gente não pode exigir do cidadão uma conduta heróica, tá? Entretanto, nós temos os crimes de omissão de socorro, tá? No artigo 135 do Código Penal. O homicídio próprio e os homicídios por comissão. Aí muda um pouquinho a história. Vou te dar um exemplo. Você que tem o dever, o salva-vida que tem o dever jurídico de salvar uma vida, ele tem a obrigatoriedade de tentar salvar uma pessoa que está se afogando, sob pena de responder, eventualmente, pela consumação do crime. Mas você, como cidadão comum, em tese, você não tem como enfrentar a prática do crime. Até o Código de Processo Penal, Henrique, fala que você, como cidadão comum, pode prender em flagrante, sabia disso? Está lá no artigo 311 do Código de Processo Penal. Mas você não está concorrendo, porque você não está aderindo à vontade do bandido. Agora, diferentemente, se você está vendo um crime acontecer e você está auxiliando o criminoso de alguma maneira, aí você vai ser responsabilizado. Rosângela, se o coautor que está sendo que faz a estratégia tem a ideia, os participantes estão sendo mandados e executando, em tese, querida, o coautor, na verdade, é aquele que está determinando a conduta de outro, nós teríamos sim a coautoria ou, eventualmente, a participação. Né? Aquele que está idealizando o crime e outras pessoas estão executando, nós temos a figura do artigo 29, sim. Se a conduta do partícipe não for tipificada, ele responderá somente por associação criminosa? Só isso, minha querida. No tráfico de drogas, pode ser que ele esteja associado ao tráfico, né, mas não venha praticar a execução dos verbos do artigo 33. Aí pode ser que ele venha responder só pelo artigo 35 da Lei de Drogas. Isso pode acontecer. Mais alguma pergunta? Eu fico satisfeito quando eu vejo que vocês se interessam, né? Mesmo aí a gente tentando fazer um esforço, né? A faculdade, inclusive, vai estar contratando também uma plataforma da Microsoft para criar uma aula semelhante a essa. Eu vou continuar aqui no Google Meet, nessa plataforma, porque eu já tinha lá no escritório, só que o meu Google Meet era só para uma reunião para poucas pessoas, mas agora a gente tem aí a possibilidade de até 250 alunos, né? Então, a nossa plataforma, eu
assinei um outro plano para que a gente pudesse atender todos os alunos aí. E a gente vai se adaptando, né? Vocês aí que são mais tecnológicos do que eu, vão me sugerindo, vão me aconselhando, vão me ajudando para que eu possa me adaptar também e para que a gente possa se encontrar, mesmo dessa forma, mas para que a gente possa continuar dando andamento às nossas aulas, aos nossos encontros. Joia? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Desejo aí uma boa Páscoa para todos vocês. Que Deus esteja nos seus lares aí, protegendo vocês e os seus familiares. Beleza? Um grande beijo, né? Um grande abraço e que o anjo da guarda possa nos proteger de todo mal. Beijão!